Hoje eu percebi, pelas marcações que eu estava fazendo na minha Bíblia, que a gente vai passear bastante por ela. O próprio Kevin DeYoung faz isso no livro, e eu achei muito interessante ele ter pego justamente esse capítulo para usar bastante a Bíblia. Inclusive ele tem uma citação que eu vou trazer aqui para vocês que me marcou demais, muito interessante dentro desse contexto e de todos os outros que a gente tem estudado quando fala de estudar a Bíblia ou fazer um devocional falando sobre. Então a gente já vai começar, tá bom? Já são 7h34, já demos aí 4 minutinhos pro pessoal ir chegando, tirando o café da cafeteira, vocês que tomam café, o chá, ou não, ou vocês estão em qualquer outro lugar aí, mas já estão ouvindo, já tá bom pra gente começar. Então, muito bem, qual é o 7º mandamento? 7º mandamento, não adulterarás. Então, pecados sexuais são o tema de hoje. É o assunto tratado no 7º mandamento. E é engraçado, deixa eu lembrar aqui só. Deu lembrar de desativar. Bom dia para todo mundo que chegou depois, que eu não tenha falado bom dia nominalmente, mas vi todo mundo entrando aí. Vamos lá. Não adulterarás. É engraçado pensar, quando a gente pensa em pecados sexuais, hoje, que a gente se acostumou muito, a nossa sociedade, ou a nossa cultura, inclusive, pode ter levado a gente para isso de uma forma errada, mas a gente se acostumou a pensar que pecado sexual é uma coisa de agora, uma coisa recente, uma coisa talvez da década, sei lá, de 70 pra cá, que antes disso não tinha essas coisas. Porque quando a gente pensa na década de 60, década de 50, década de 20, ou mesmo há 2 séculos pra trás, inclusive eu ia falar o século passado, mas eu tive que repensar falando que o século passado eu já era viva. Então vamos pensar 2 séculos pra trás, a gente vê as fotos dessa época e a gente vê foto de todo mundo cheio de roupa, inclusive vira e mexe tem alguém aí mais vintage, que traz as fotos de antigamente, dizendo, olha como as pessoas eram elegantes, bem vestidas e modestas, e parece que elas eram, assim, pessoas, né, top piedade, que não tinha problema naquela época. A gente vê foto de todo mundo cheio de roupa, a gente vê aqueles maiôs que iam até o joelho, e as mulheres todas estavam usando esse tipo de roupa na praia, e aí é muito fácil, quando a gente vê isso, pensar que naquela época nada do que acontece hoje acontecia. É fácil pensar que as igrejas naquela época não tinham nada do que acontece hoje em relação a questões sexuais, que as igrejas não tinham, ou que as pessoas dentro da igreja não mantinham vidas sexuais erradas e pecaminosas em segredo, ou que não existiam escândalos sexuais naquela época, que isso é um problema de hoje, porque a sociedade de hoje é que tá ruim. Isso é um engano muito pesado, porque se fosse verdade, a Bíblia não teria uma advertência contra a imoralidade sexual nesse mandamento e em outro mandamento também, que é o mandamento da cobiça, que a gente vai ver daqui a algumas semanas. Então não é verdade que as questões sexuais ou os pecados sexuais, eles são uma verdade da sociedade de agora, eles são uma realidade da sociedade de agora. Depois que o pecado entrou no mundo, nós nunca fomos bons em refrear ou pausar os nossos desejos sexuais. O ser humano, como diz bem o Kevin DeYoung no livro, o ser humano nunca se destacou por uma conduta sexual irrepreensível. Nós nunca fomos irrepreensíveis nesse quesito. Então, o pecado sexual, ele não é um problema de hoje em dia. A gente precisa lembrar disso. Se fosse, a Bíblia não teria o que falar sobre. Vamos lembrar sempre disso. Não existe pecado de hoje em dia. Mudam algumas manifestações, mas os pecados continuam os mesmos. Os seres humanos caídos e pecadores do passado e os de hoje, eles são iguais. Com as mesmas tentações, a mesma natureza pecaminosa, como Kevin DeYoung também bem coloca no livro. E se você está assistindo essa live ou qualquer episódio dessa série, esse episódio da série pela primeira vez, esse é o livro que eu estou usando para basear as devocionais e os estudos sobre os 10 mandamentos, um livro do Kevin DeYoung, publicado pela editora Vida Nova. Os 10 mandamentos, significado, importância e motivos para obedecer. Então, não é de hoje que o casamento e o sexo são atacados, e nós não deveríamos nos surpreender com isso, porque o casamento e o sexo são 2 dos maiores presentes que Deus nos deu. E é justamente por isso que eles são alvo. Eles são alvo para serem distorcidos, alvo para serem pervertidos pelo mundo, pela carne, pelo diabo. O que você ouve por aí? O
que casar é ultrapassado, que você não precisa mais casar, que casar é encrenca, casar não vale a pena. Ou então que com quem você casa não importa, você pode casar com quem você quiser, desde que haja amor. Não existe ordem ou não existem papéis no casamento. Submissão é um absurdo. Os homens são omissos. Juntar já resolve. Casar é bobagem. O sexo mesmo é bom fora do casamento. A gente se diverte, muitas vezes até dentro da igreja, com aquelas camisetas que os homens ganham quando ficam noivos, escrito Game Over. E daí tem ele e ela de noiva, ela feliz e ele triste. O que a gente está promovendo quando a gente se diverte com coisas desse tipo, né? O cara vai casar, Game Over. Quer dizer, a graça acabou, a vida acabou, que graça? O que está acontecendo aqui? A gente deturpa a mensagem que o casamento transmite porque a gente vai caindo nas piadinhas do mundo. O mundo tem conseguido, inclusive, colocar o sexo fora do casamento e tirar de dentro dele praticamente. O sexo teve o seu sentido completamente deturpado também. Ou ele é tudo nessa vida, e aí a nossa identidade gira em torno de quem a gente prefere ou de quem a gente se relaciona sexualmente, tudo é sobre isso, a gente só consome coisas sobre isso e a gente centraliza, acho que essa é a ideia central, a nossa identidade em função da nossa sexualidade, ou a gente foi para um outro extremo. Ou o sexo é tudo nessa vida, ou o sexo é reduzido a nada. O sexo é completamente banalizado. Tão banalizado que você hoje não consegue comprar um ventilador em paz na internet, digitando ventilador no Google, ou no DuckDuckGo, tá? E aparece ali imagens sensualizadas de alguém no ventilador ali fazendo propaganda. Quer dizer, o sexo ele tá tão reduzido a isso que você praticamente não tem sossego mais. Onde você vai tem alguma imagem sensualizada. Além disso, vem a imagem de que você pode fazer quando você quiser, com quem você quiser, do jeito que você quiser. Você pode até fazer sozinho se você quiser, que não tem problema. Isso vai ser inclusive bom para você. Então, essa alteração completa no casamento e no sexo segue a agenda do mundo. E o 7º mandamento, ele vai exigir de nós uma olhada bem cautelosa em relação ao significado do casamento e também em relação ao sexo, em relação ao relacionamento sexual. Então, para a gente entender biblicamente o casamento, não tem texto melhor para a gente ir do que da forma como ele foi estabelecido e criado. Então, abra sua Bíblia, ou anote aí para você ver depois, mas veja depois, Gênesis, capítulo 2, versículos de 18 a 25. Gênesis 2, de 18 a 25, diz o seguinte. Hoje vai ter muito texto bíblico, já avisei, então pega uma caneta aí, ou você tá com a Bíblia, fique esperto, vai anotando os textos, vai entrando junto, para você ver da palavra de Deus, da onde vem aquilo que a gente tá falando e aquilo que a gente acredita. Então vamos lá, Gênesis 2, de 18 a 25, vai dizer o seguinte. Então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. E então o Senhor fez o homem cair em profundo sono, e enquanto ele dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Primeiro ponto para destacar aqui, a complementaridade. Complementaridade. Deus criou o casamento de forma que o homem e a mulher se complementam de forma única. Um homem e uma mulher se complementam de forma única um ao outro. A gente vê nos versículos 18 e 20 alguém que lhe corresponda. Adão percebeu que não havia ninguém que lhe correspondesse. Em outras versões, você vê que não havia alguém adequado para ele. Não tinha uma auxiliadora que lhe fosse adequada. Não tinha ninguém que pudesse complementar Adão. E então Deus criou a mulher. Deus criou a mulher para complementar o homem. Ela foi formada com esse propósito, com o propósito de complementar Adão. E só ela complementava Adão. Feitos um para o outro.
Adão e Eva foram feitos um para o outro. E é aqui nesse sentido, por causa desse texto, que nós vemos a monogamia e a exclusividade entre um homem e uma mulher como algo lógico e algo moral, por causa de Gênesis. Se não, qualquer coisa vale. Ué, se existe amor, por que não 3, 4 juntos? Por que não qualquer deturpação dessa ordem estabelecida? O relato de Gênesis, ele nos ensina sobre complementaridade no casamento. Uma mulher, de forma exclusiva, complementa um homem. Da mesma forma, homem e mulher receberam o mandato social. Sejam frutíferos, multipliquem-se, povoem a terra, subjuguem-na. Isso a gente vê no versículo mais pra frente aqui no versículo 28, mais pra frente aqui, desculpa, eu me perdi um pouquinho. Mas só um homem e uma mulher no mandato social, quando a gente vê essa ordem do mandato social, só um homem e uma mulher podem cumprir esse mandato social, porque é só um homem e uma mulher que podem juntos cumprir, se frutificar e se multiplicar. Então, quando a gente entende a complementaridade dos sexos, a narrativa de Gênesis 1 e 2 faz sentido. E aqui também cabe dizer uma coisa, não tem relação direta com o 7º mandamento, mas traz uma implicação disso que a gente acabou de falar. Ser frutífero e se multiplicar significa ter filhos. Ser frutífero e multiplicar significa ter filhos. Ainda que seja incorreto afirmar que o único propósito do sexo e do casamento é a procriação, porque não é, também é igualmente incorreto eu colocar que o casamento é algo que pode existir sem nenhuma referência aos filhos, sem querer ter filhos, que normalmente vão resultar da união do marido e da esposa. Isso é sim o que Deus está buscando. O casamento é o tipo de união a partir da qual os filhos podem ser concebidos. Um casal casado, cristão, que simplesmente não quer ter filho. Não quer ter filho porque não quer ter filho. Não quer ter filho. Precisa rever, precisa repensar isso. Precisa avaliar suas motivações para não querer ter filhos à luz da Bíblia. Porque Deus espera que filhos venham de um casamento cristão. Veja, não espera que venham 10, que venham 14, eu não vou dar um número mágico. Deus espera que você tenha 1, 2, 3, 4, 5. Não. Mas sim, Deus espera que você tenha filhos. Existem situações excepcionais em que os filhos não são possíveis. Situações dolorosas de infertilidade, de doenças que impedem que isso aconteça, ou situações muito específicas de algo que um casal casado faz como vida, ministério, que torna talvez mais sábio ou prudente que eles não tenham filhos. Esses casais, eles não estão em pecado, principalmente aqui falando da situação de infertilidade, que a gente já discutiu um pouquinho isso nos stories. Casais inférteis não estão em pecado ou recebendo juízo, castigo divino. Por favor, nada disso, né? São casais que por motivos desconhecidos não podem ter filhos de sangue, mas que podem cumprir sim o mandato social de outras maneiras, desde a adoção espiritual e tantas outras formas que a gente gastaria uma outra live falando sobre. Mas aos 98% dos demais casos, que são os que dizem que não querem ter filhos, por que não? É preciso repensar isso, tá? Fecha parênteses. O casamento, então, ele é um pacto entre duas pessoas, cujo compromisso de uma só carne, que envolve o relacionamento sexual, é um tipo de união que produz descendência. E aí uma outra coisa importante de dizer sobre casamento, que tá rolando inclusive nos stories agora, entre hoje e ontem e hoje, é sobre para que o casamento aponta. E isso está lá em Efésios capítulo 5, versículos 22 a 25. Peraí. Efésios. Esse aqui eu não marquei, tá vendo? Eu coloquei meus negocinhos aqui e agora eu tô confusa. Não, tá aqui sim. Efésios 5, versículos 22 a 25 e depois o 31 e o 32. Efésios 5, 22 a 25. Mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Agora o versículo 31 e 32. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. O relacionamento entre Cristo e a igreja é um modelo para o casamento, para o relacionamento entre marido e esposa.
O mistério a que esse trecho se refere é que a união entre Cristo e a Igreja encontra expressão em um homem e uma mulher, tornando-se uma só carne em um casamento cristão. Deus planejou que o marido e a esposa cristãos se unissem de tal maneira que essa união de Cristo e da Igreja possa ser então simbolizada. Ele criou o casamento e ele o fez com o propósito então de apontar para algo maior, para apontar como Cristo se relaciona com a sua igreja. Então, quando a gente não tem isso como base, quem não enxerga o casamento como essa maquete, como Sasha gosta de falar, eu acho interessante o termo, quem não enxerga o casamento como uma maquete do relacionamento que Cristo tem com a sua igreja, tem outra lente nos olhos e por isso não enxerga os papéis e a complementaridade do casamento da forma como nós enxergamos. Mas quando você vê dessa forma, que é como a Bíblia ensina, que nós acabamos de ver, nós vemos que Deus, o Criador do casamento, fez o marido para liderar e fez a esposa para auxiliar. Não tem menor ou maior. Não tem menor ou maior, é igual, com tarefas diferentes. Auxiliar não é depreciativo, liderar não é superioridade. Inclusive, como eu coloquei nos stories, qualquer livro básico de gestão de pessoas que você encontra em livrarias seculares vai te falar isso hoje, que auxiliar não é algo depreciativo e que liderar não é superioridade, muito pelo contrário, liderar é servir. Cabe ao marido liderar, amar e se sacrificar como Cristo se sacrificou por nós. Ou seja, o marido deve amar e proteger sua esposa ao ponto de morrer por ela se precisar. E à mulher cabe seguir e auxiliar o seu marido, como a igreja se submete à amorosa liderança de Jesus. Então, uma compreensão bíblica sobre casamento nos traz a seguinte definição: é uma relação de complementaridade sexual do tipo que, se tudo estiver funcionando nos conformes, pode gerar filhos, tá? E em que marido e esposa manifestam o mistério de Cristo e da igreja. Quando essa é a lente, quando essa é a perspectiva através da qual você enxerga o casamento, você enxerga o casamento, o sétimo mandamento faz todo sentido. Tem uma lógica moral interna que faz com que o sétimo mandamento seja precioso, seja válido e seja atual para todo o casamento cristão. Então, com base nessa definição e em todo esse pano de fundo, o sétimo mandamento trata de mais, é mais do que pecadinhos sexuais. O sétimo mandamento quer proteger o casamento e promover o florescimento da família. Ou seja, vai muito além de, olha, o sétimo mandamento é o seguinte: não pode trair, beleza? Não pode trair, é isso que está falando. Não, está falando muito mais. Em Marcos 7, versículos 21 a 23, Jesus diz que de dentro do homem procedem maus pensamentos, imoralidade sexual, roubo, assassinato, adultério, cobiça, maldade, engano, e ele segue na lista. A expressão imoralidade sexual é uma tradução da palavra grega porneia. E essa, como você já pode imaginar, é dessa palavra porneia que se origina o termo pornografia. E a definição de porneia no Novo Testamento é de relações sexuais ilícitas, prostituição, falta de castidade e fornicação. No Antigo Testamento, a palavra porneia ocorre quando ela faz menção a qualquer prática sexual fora de um casamento entre um homem e uma mulher. Qualquer variação de expressão sexual fora de um relacionamento exclusivo dentro de uma aliança entre um homem e uma mulher é tratado como porneia no Antigo Testamento. Era um termo abrangente, então, para se referir a qualquer pecado sexual proibido na lei de Moisés. Então, abrange muito mais do que infidelidade conjugal. Muito mais do que infidelidade conjugal. E o Kevin DeYoung continua, inclusive, quando ele trata aí nesse capítulo do sétimo mandamento, ele apresenta duas outras palavras gregas que nos ajudam a compreender o que o sétimo mandamento significa e quais as implicações, o que de fato ele proíbe. Mas eu vou usar uma estratégia diferente, já muito conhecida por vocês que me acompanham aqui. Eu vou usar o próprio verbete, a própria palavra, em português mesmo, para você ter uma ideia da clareza e do quanto ele abrange. Qual é o mandamento? Não adulterarás. Quando você pensa em adultério e lê esse
esse trecho aqui nos 10 mandamentos, o termo adulterar para você já leva direto à questão de infidelidade conjugal. Rapidamente você associa a definição do adultério à violação da fidelidade conjugal. Adulterar é trair, e é trair. Só que mesmo na nossa língua, mesmo no nosso bom português, se você vai para o dicionário, adulterar tem outros significados e a gente usa isso também. Eu lembrei disso esses dias porque eu mesmo usei o termo, né? Um documento adulterado. Esse papel ou essa embalagem veio adulterada. O que a gente quer dizer com esse termo? Adulterar significa introduzir alteração em alguma coisa. É o modificar alguma coisa. É eu produzir a falsificação em algum documento ou algo original, na sua forma original. Eu adultero aquilo, eu faço uma alteração nisso, eu defraudo, eu corrompo ou eu mudo aquilo. Então, por isso toda a primeira parte desse devocional de hoje foi importante, porque teve por objetivo te apresentar o original. O original, o plano de Deus. Para que e como, de que forma deve funcionar um casamento ou relacionamento sexual. Nós vimos a forma através da qual e para a qual Deus criou o casamento e o sexo. Adulterar, então, na nossa língua mesmo, seria qualquer coisa que produzisse alteração na forma como Deus criou. Qualquer coisa que você modifica na forma como Deus criou. Você modifica o que Ele criou, você defrauda ou corrompe o que Deus criou. E o que Deus criou mesmo? Um homem, uma mulher, unem-se, tem uma aliança, dentro desse compromisso eles se tornam uma só carne, selam a aliança com relacionamento sexual frequente, contínuo e exclusivo. Deste jeito, neste contexto. O que disso sair, você está alterando, corrompendo, produzindo modificação, você está adulterando o plano de Deus. Então sim, o 7º mandamento, ele tem uma gama imensa de aplicação. Sim, é muito mais do que você encostar de novo na cadeira. Não tem como se encostar na cadeira nenhuma vez quando a gente é confrontado com a palavra de Deus. Não dá pra gente encostar e falar, tô tranquila, nunca cometi adultério, porque eu nunca traí o meu marido. Ele engloba muito mais. E na verdade, eu até arrisco concordar com Kevin DeYoung e dizer com clareza ou com certeza que não há um adulto sequer ouvindo esse episódio agora ao vivo ou depois, que esteja totalmente isento da advertência que Jesus nos faz no Sermão do Monte, quando ele retoma, inclusive, este mandamento em Mateus 5. Mateus 5, de 27 a 30, que diz o seguinte: Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer um que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita te fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Quando o tema é o 7º mandamento, todo mundo tem telhado de vidro. Efésios 5:3 nos dá um padrão muito elevado. A Bíblia fala que entre nós não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual. O padrão é muito elevado. E nós só conseguimos em vigilância constante aos pés da cruz de Jesus. É preciso vigiar. É preciso vigiar o coração. E é preciso também guardar as pedrinhas que com frequência a gente joga nas pessoas que cometem os pecados escabrosos, os pecados evidentes em relação à sexualidade. A gente guarda as pedrinhas. A gente reconhece que todos nós estamos em uma situação de vulnerabilidade e fragilidade diante do que esse mandamento realmente requer. E a gente vigia. Vigie e se guarda em oração. Para terminar, eu vou voltar para o livro para dizer que o Kevin DeYoung, ele escolheu uma forma incrível de concluir esse capítulo. E eu vou seguir a linha que ele escolheu. E ele vai falar com 3 grupos diferentes de pessoas após essa exposição, né? Quando o assunto é o 7º mandamento. Que pessoas são essas? As pessoas que enfrentam tentações na área sexual, as pessoas que são rebeldes na área sexual e as pessoas que estão quebrantadas de coração. Só que ele faz um encerramento maravilhoso nesse capítulo, dizendo que não é ele que vai falar. Ele vai citar puramente as escrituras. E olha só o que ele fala aqui para justificar essa escolha, inclusive, na página 131. Ele traz uma reflexão brilhante, necessária
essencial para nós. Presta atenção. Ao me dirigir a esses 3 grupos, eu tenho a intenção de fazer algo um pouco diferente, principalmente citar as Escrituras. Eu sei como é ler um livro com várias citações bíblicas. É muito fácil pulá-las ou ignorá-las completamente. Nós presumimos conhecer o que a Bíblia diz e estamos ansiosos para ir direto ao filé mignon do livro que nos dispomos a ler. Contudo, não se engane. A Bíblia é o filé mignon. Tá até grifada essa parte aqui. A Bíblia é o filé mignon. É preciso ouvir o que Deus tem a nos dizer sobre os mandamentos, sobre tudo este que pode se tornar tão controverso, tão difícil e tão doloroso. Não se distraia, nem vire a página. Não saia da live falando, a parte da Naná já acabou, agora ela só vai falar da Bíblia. Preste atenção novamente, ou quem sabe pela primeira vez, e permita que a palavra de Deus, inspirada, lhe ensine, que ela o repreenda, corrija e instrua para a justiça. A Bíblia é o filé mignon. Puxa vida, eu fui muito confrontada por isso. Eu ainda luto para viver isso. Eu ainda tenho a tentação de, quando eu tô lendo um livro, às vezes eu pulo ou passo rápido demais pelos trechos bíblicos porque, sei lá, né? A Bíblia é o filé mignon. Eu vou guardar muito isso e eu espero que você também, se você precisar da mesma exortação que eu precisei quando li esse livro. Então vamos lá. 3 grupos de pessoas. Primeiro grupo, os que são tentados na área sexual. Você que está ouvindo isso hoje e se sente, sim, atraído por alguma coisa ilícita, por alguma coisa fora do lugar, adulterando o plano de Deus para o sexo e para o casamento, fora de ordem, fora do que é da natureza do que Deus criou quanto ao sexo e o casamento. Talvez você esteja vivenciando essa tentação também no contexto de confusão, achando que a vida tá difícil, a idade tá aumentando, você tá sozinha, você tá sozinho, e você acha que no final das contas, puxa vida, eu mereço um pouco de prazer nessa vida, afinal. Será que não? Talvez você flerte com a ideia, você vai, molha o seu pezinho na água, você tá em tentação, você tá tentado, tá aí considerando cair em um pecado sexual. Veja o que a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 10, versículos de 12 a 13, um trecho conhecido, mas que sempre fala a nós, nos conforta e nos confronta também. 1 Coríntios 10, versículos 12 e 13. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que vocês podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Lamentações 3, de 22 a 26. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. E Provérbios 5, versículos 3 e 4, nos diz o seguinte: Meu filho, vou ler a partir do 1. Meu filho, dê atenção à minha sabedoria, incline os ouvidos para perceber o meu discernimento. Assim você manterá um senso e os seus lábios guardarão conhecimento. Pois os lábios da mulher imoral destilam mel, sua voz é mais suave que o azeite, mas no final é amarga como fel, afiada como uma espada de 2 gumes. Os seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem diretamente para a sepultura. Se você está experimentando a tentação sexual, fique longe, foge, não se aproxime, não caia nessa. A Bíblia não mente, a Bíblia não erra. O gosto é amargo. Nós vemos em 1 Coríntios 10, 13 que Deus é fiel, não permite que a gente seja tentado além do que a gente pode suportar. E Ele manda um escape. Muitas vezes a gente fica ali, mas Ele não está me mandando escape, O escape é você fugir. O escape é você ter espaço para se mandar, muitas vezes. O escape é a palavra de Deus que você começa a guardar na sua mente, que no momento de tentação, o Espírito Santo coloca ela na sua cabeça para que você possa escapar.
certo? O Espírito Santo não vai colocar a palavra de Deus na sua cabeça se você nunca lê a palavra de Deus, certo? Existe a minha parte, sem dúvida, 100% minha responsabilidade, 100% obra do Espírito. Deus não permitirá que você seja tentado além do que você possa suportar. Creia nessa verdade, creia que a Bíblia não erra, que o plano de Deus é melhor e viva enfrente as suas tentações fugindo delas, tá? Segundo grupo de pessoas, o grupo de pessoas que estão rebeldes. Quem é o grupo de pessoas que está rebelde na área sexual? É aquele que está morno. É aquele que acha que ele pode aparecer na igreja uma vez por semana, talvez até ter um ministério ali, trabalhar, não sei em que área, mas ele pode aparecer na igreja de vez em quando, ou ele pode conectar no culto, que é o que a gente tem vivido hoje, né? Ou conectar ali na live da Naná, de vez em quando na live do Niel, live do Sasha, tem tantas outras aí, né? Uma vez por semana, liga lá, 30 minutinhos, recebe a porção e tá de boa. Consegue enganar a Deus nesse processo. Talvez você ache que você se dá bem nisso, inclusive porque você é bem criada no evangeliquez. Você tem os termos corretos, você sabe como dar aquela disfarçada. Você usa os termos certos, você mantém a aparência de um cristão nota 1000, mas por dentro você sabe que você está apodrecendo. Talvez você até já saiba que você está realmente fazendo errado, mas você já está numa situação que você fala, eu nem ligo mais, ok, é assim mesmo, os tempos mudaram. Ou talvez você já tenha caído na mentira que o mundo conta de que Deus não quer a sua infelicidade, que Deus entende você e Ele sabe a situação que você está vivendo. Ele sabe que é difícil ser solteiro nos dias de hoje. Ele sabe que é difícil viver num casamento ruim, que o marido não avança. Ele te entende e mesmo assim ele quer a sua felicidade. Então pode expressar sua sexualidade da forma como você quiser, no seu tempo, no seu jeito. Só que não, né? E para estes, a Bíblia diz o seguinte, Gálatas 6, 7 e 8, uma advertência da qual todos nós precisamos nos lembrar com frequência. Gálatas 6, 7 e 8, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Outro trecho para nós considerarmos, 1 Tessalonicenses 4, de 3 a 8. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique seu irmão nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhe dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Prestem atenção nisso. Não dá para ser amigo do mundo e amigo de Deus ao mesmo tempo. Não dá para servir a dois senhores. Não dá para pegar todas as partes boas da Bíblia, entre aspas, as partes boas da Bíblia, e pegar esse trecho de 1 Tessalonicenses e falar, esse aqui não serve para mim. Como eu já brinquei antes, é uma ricondo com a Bíblia, né? Esse trecho aqui não me dá alegria, então eu vou dispensar esse trecho e eu vou ficar só com as partes que me dão alegria na Bíblia. A Bíblia inteira é para nossa alegria maior e para nossa santificação. Não existe um texto aqui que não se aplique à nossa vida. Não dá para servir a dois senhores. E por último, a mensagem para os que estão quebrantados de coração. Aqueles que ouviram desde o começo dessa mensagem com o coração doído, reconhecendo e bem conscientes dos seus pecados passados ou dos seus pecados atuais. Você que odeia o que fez. Você que tem lembranças que você quer apagar. Às vezes você odeia tanto o que você fez que você quer bater no seu corpo, chegar quase a se odiar pelo que você fez. Tem esperança para você. Há esperança aos que se arrependeram, aos que sentem vergonha, tristeza e para todos aqueles que se humilharam e caíram aos pés da cruz vazia de Jesus. Há esperança. A Bíblia nos diz isso com muita clareza em vários trechos diferentes. Romanos 8, 1 e 2 diz o seguinte: portanto, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Para os que estão em Cristo Jesus, não há mais condenação. 1 João 1, versículos 8 e 9. 1 João 1, 8 e 9. Se afirmarmos que estamos sem pecado,
nós enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, não importa o que você tenha feito. E aí um último trecho para encerrar, e esse não é do Kevin DeYoung, mas é um spoilerzinho aqui para quem é do clube, com o texto de Joel. Você vai encontrar esse texto novamente na próxima semana. Mas eu não tive como não lembrar disso. Joel, sim, Joel. Joel é um livro profético, um dos profetas menores da Bíblia, que no capítulo 1, lá de Joel, esse profeta anuncia a praga dos gafanhotos ao povo insubordinado, teimoso e idólatra de Israel. O povo perde toda a sua colheita por causa do enxame descontrolado de gafanhotos que comeu e destruiu tudo por juízo divino. Em meio à fome e destruição que o povo vivia, o Senhor chama o povo ao arrependimento através de Joel. E olha só, Joel 1:13. Não, 2:13, desculpa. Isso acontece no capítulo 1. E no capítulo 2, o Senhor chama o povo, ao arrependimento através de Joel. E veja só o versículo 13. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus. Pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Ele arrepende-se e não envia a desgraça. Esse é o chamado do Senhor ao arrependimento. Rasgue o coração, não as vestes. Volte-se para mim. Eu sou misericordioso, compassivo e cheio de amor. E caso o povo se voltasse para ele, veja a promessa que ele faz no mesmo capítulo, nos versículos 25 e 26. Vou compensá-los pelos anos de colheitas que os gafanhotos destruíram. O gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador e o gafanhoto cortador. O meu grande exército que enviei contra vocês. Vocês comerão até ficarem satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Nunca mais o meu povo será humilhado. Ele compensaria a destruição se o povo se voltasse para ele. E esse mesmo Deus que faria isso para o povo de Israel, ele também pode restaurar e compensar as consequências que o pecado sexual trouxe para a sua vida. Ele pode compensar todos os anos de uma vida frutífera que você perdeu para o álcool, que você perdeu para as drogas, para o sexo ilícito, para a promiscuidade, para a pornografia, para o adultério em qualquer um dos seus sentidos. E todos os anos que você tenha perdido por resistir a Cristo e ao seu amor. Nós temos esperança. Nós temos esperança. Quando a gente se volta para Jesus Cristo, Ele pode restaurar os anos destruídos por padrões pecaminosos. Ele restaura. Não estou dizendo que Ele apaga as consequências, mas Ele nos restaura. Ele pode aprofundar a nossa comunhão com Ele de tal forma que a gente experimenta algo que a gente jamais imaginou ser possível. Ele restaura. Ele pode restaurar e multiplicar o seu trabalho para Ele de tal forma que o seu impacto para Jesus Cristo pode ser maior do que ele jamais foi. Ele pode. Que a gente ouça a advertência do versículo 13, que isso valha para nós todos os dias da nossa vida. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso, compassivo, muito paciente e cheio de amor. Ele se arrepende e não envia a desgraça. Ele restaura. Nós não merecemos isso, mas Ele, porque Ele é gracioso, Ele nos dá aquilo que nós não merecemos e que jamais poderíamos obter de outra forma. Arrependa-se, receba o perdão de Cristo e viva na liberdade para a qual Cristo te chamou. Ele nos chamou para a liberdade. Que a gente saiba viver de acordo com isso e reconhecer o grande amor que o nosso Salvador tem por nós. Amém? Muito bem. Então, semana que vem estaremos de volta para mais um mandamento. Estamos já na reta final. Hoje vimos o 7º mandamento e semana que vem, então, é dia do 8º, certo? Qual é o 8º mandamento? Não furtarás. Não furtarás, mais um que a gente está quase ali. A gente está quase ali encostando na cadeira, porque você fala, não, agora com certeza não. Agora não furtarás, eu tô tranquila. Não furtarás. Que Deus nos ajude a viver os seus mandamentos. Eles são atuais e nós podemos sempre dar graças a Deus por Jesus Cristo, que veio e por causa dele,
Por causa dele, nós temos acesso a uma vida gloriosa, a uma vida maravilhosa, nos aguardando no céu, e enquanto estamos aqui, nós podemos desfrutar de um processo doído muitas vezes de santificação, mas no qual nós temos a promessa da ação do Espírito Santo para nos levar nesse sentido. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua semana e até semana que vem. Tchau, tchau para todo mundo, que Deus nos abençoe.